Desmentindo mitos sobre pessoas trans nos esportes. De acordo com Júlia Serrano, doutora em Bioquímica e Biofísica Molecular, que trabalhou por 17 anos como pesquisadora em genética, desenvolvimento biológico e biologia evolucionária, a maior parte das vantagens físicas que homens possuem sobre as mulheres é proveniente de níveis maiores de testosterona que levam a um aumento na hemoglobina e massa muscular. Por essa razão, os esteroides, as formas sintéticas do hormônio, são proibidas em competições esportivas. Mulheres trans em reposição hormonal usam medicamentos que bloqueiam a produção ou os receptores de andrógenos no organismo, o que leva a uma redução de hemoglobina e massa muscular. Dessa forma, os níveis desse hormônio no organismo ficam iguais aos de uma mulher cis. É importante lembrar que o uso do estrogênio leva a um aumento do acúmulo de gordura no corpo. Por 2 décadas ou mais, o COI e a NCAA, organização responsável pelo esporte universitário nos Estados Unidos, tiveram regras que controlavam rigorosamente os níveis de andrógenos nas mulheres trans que participaram de esportes organizados por essas entidades. E nesse período, 2 mulheres trans participaram das Olimpíadas, nenhuma delas ganhou medalha, e somente uma atleta trans conquistou o primeiro lugar em uma competição da NCAA, que foi Lia Thomas em 2022. Apesar dela ter ganhado aquela prova, seu tempo foi relativamente lento, e na competição daquele ano, ela não quebrou nenhum recorde, enquanto Kate Douglas quebrou 18. Nenhuma mulher trans que participou em qualquer competição esportiva profissional dominou seu esporte, porque quando os níveis hormonais ficam equivalentes aos das mulheres cis, metabolicamente seu organismo passa a funcionar da mesma forma. De acordo com 5 estudos revisados por pares publicados entre 2024 e 2026, cardiologistas compararam os batimentos cardíacos de pessoas cis e trans antes e depois da reposição hormonal e constataram que o ritmo desses batimentos das pessoas trans depois da reposição foi alterado de maneira que se tornou correspondente aos batimentos das pessoas cis, ou seja, isso torna a força cardiovascular das mulheres trans equivalentes aos das mulheres cis. Uma vez presente, o estradiol pode se ligar a um dos 2 receptores de estrogênio que todos nós possuímos e que são capazes de interagir com muitas outras proteínas para controlar a regulação gênica, que é a maneira como o DNA determina quais os genes, seu número e o momento em que irão funcionar dentro de uma célula, produzindo proteínas que realizam várias funções. Essa figura mostra o caminho bioquímico de um hormônio sexual. As proteínas, em azul, determinam a maneira como esses hormônios são convertidos em outros, ou seja, a reposição hormonal também é capaz de alterar os padrões de metilação do DNA específicos do sexo, que desempenham um papel importante na regulação da expressão gênica, que, em resumo, explicando da maneira mais simples de alguém entender, seria como dizer que você trocou de sexo, e isso significa que para os homens trans, o organismo deles passa a funcionar metabolicamente como o organismo de um homem cis. Em 2024, foi publicado no British Journal of Sports Medicine um estudo financiado, em parte pelo COI, que avaliou as habilidades atléticas de 23 mulheres trans e 12 homens trans com mais de um ano de reposição hormonal, em comparação com 21 mulheres cis e 19 homens cis, que eram participantes de competições ou faziam treinamento por, no mínimo, 3 vezes por semana. Os pesquisadores constataram que as mulheres trans tiveram capacidade pulmonar reduzida, densidade óssea e força muscular equivalente às mulheres cis. As mulheres trans também tinham um desempenho pior que as mulheres cis em alguns testes cardiovasculares e menor força nos membros inferiores em relação às mulheres cis. Também houve disparidades notáveis na massa gorda, massa magra, medidas de desempenho esportivo em laboratório e medidas de força de pressão manual entre atletas homens cis e atletas mulheres trans, diferenças que, segundo eles, ressaltam a inadequação de usar atletas homens cis como representantes de atletas mulheres trans. Em fevereiro de 2026, outro estudo também foi publicado no British Journal of Sports Medicine, em que se constatou que entre 1 e 3 anos de reposição hormonal, as mulheres trans avaliadas tiveram o mesmo desempenho das mulheres cis em aptidão atlética. Essa pesquisa avaliou 52 estudos revisados por pares e publicados entre 1997 e 2025, que contou com um total de 2.943 mulheres trans, 2.309 homens trans, 568 mulheres cis e 665 homens cis. 7 desses estudos envolviam adolescentes, enquanto o resto observou apenas adultos. Os pesquisadores constataram que mulheres trans têm uma composição corporal um pouco diferente das mulheres cis e
e dos homens cis, incluindo percentual de gordura corporal comparável ao de mulheres cis, ou seja, muito maior do que o de homens cis, e um pouco mais de massa magra em comparação com mulheres cis. A massa magra é frequentemente usada como indicador de massa muscular. No entanto, essa massa magra extra não se traduziu em diferenças na força da parte superior ou inferior do corpo. Mulheres trans e cis apresentaram força física comparável, que foi menor do que as dos homens cis nos conjuntos de dados. A força cardiovascular foi a mesma entre mulheres cis e trans, ou seja, menor do que as dos homens cis. Para os homens trans, quanto maior o tempo em reposição hormonal, maior era seu aumento de massa magra e de força, havendo proporcional redução da gordura. A convergência do desempenho funcional de mulheres trans com o de mulheres cis, particularmente em força e capacidade aeróbica, desafia as suposições sobre vantagens atléticas inerentes derivadas unicamente da terapia hormonal de afirmação de gênero ou de diferenças residuais na massa magra, os pesquisadores concluíram. A limitação dos estudos se deu pela falta da análise de atletas de elite, que podem ter uma resposta diferente às reações da reposição hormonal, além de haver faltas de estudos que avaliaram diversidade de idades, esportes e níveis competitivos. No entanto, considerando as evidências disponíveis até o momento, é incorreto afirmar que mulheres trans possuem vantagens em relação às mulheres cis. A confirmação dos resultados desses estudos podemos ver na realidade através das pessoas trans que competem. Chris Mosier, homem trans que iniciou a reposição hormonal aos 30 anos, foi campeão nacional dos Estados Unidos por 5 vezes dentre as várias competições que participou, e recentemente tivemos um trio de atletas homens trans que, como equipe, ficou em terceiro lugar no triatlo Ironman, onde competiram contra equipes de mais de 200 homens cis. Se esse assunto te interessou, acompanhe a Ameaça Trans, uma análise da transfobia, lá no YouTube, em @falamelancia.